Olá! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Humanamente.vida, ou Humanamente Falando. Quem vos fala aqui é Júlio Pontes e você é o nosso convidado, então já vai ajudando a gente, já vai compartilhando, fazendo com que esse podcast venha chegar para outras pessoas. Bom, e hoje a gente vai estar falando de algo muito interessante. Então, já ajuda a gente aí compartilhando e fica com a gente até o final. Vou chamar aqui os nossos convidados, né? Vou começar primeiro com, Pastor Enoque, tudo bem? Tudo bem, a paz. Tá com a gente Senhor também. Jesus Cristo. Ian, né? Beleza pura Ian também. Pierre, não é isso? Ian Pierre, sou eu. Mas vou mexer um pouquinho com você, né? Vulgo O cavalo tratado. Cavalo cara. tratado. Essa ainda é das antigas, essa brincadeira de cavalo. Meus amigos, se apresentem aí, fala um pouquinho, Pastor Enoque. As pessoas já te conhecem, né? Já esteve aqui com a gente no podcast a primeira. Ian também está vindo hoje a primeira vez, mas se apresenta para as pessoas aí que vão estar assistindo a gente. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pastor Enoque, pastor associado ao Bispo Beto da Igreja Projeto de Deus, né? Uhum. Casado com a pastora Rebeca, já há quase 30 anos. 30 anos. 3 filhos, né? A primogênita, Beli, já é casada. Meu genro, Israel, meu filho, né? Hoje também. Noah e o Zion. E o Noah é o cavalinho dele aqui. É o cavalo dele, né? Foi ele que descobriu o Noah no futebol. Futebol, né? Foi através do Noah, né? Do meu genro, que a gente chegou até o cavalo tratado. Cavalo tratado. E aí, fala um pouquinho mais perto aí, pessoal. Fala um pouquinho de você, fala aí, né, para as pessoas conhecerem um pouquinho. Então, primeiramente, boa noite para todo mundo. Obrigado pela câmera. convite. Essa aqui, ó. A minha câmera é essa aqui? Isso, essa Show aqui. de bola. Olha para aquela dali. Tem que acostumar com essas coisas, né, cara? Mas aí é isso, né? Então, estamos aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Meu nome é Ian Pierre, o pessoal me chama de Cavalão, cavalo tratado aí no futebol. A gente tem levado muito conhecimento sobre futebol por meio das redes sociais. Fazem 12 anos que eu estou no esporte. Sou convertido há 3 anos. Atualmente tenho servido lá na Igreja Projeto de Deus, juntamente com o pastor Enoque, né, que Deus colocou na minha vida já há algum tempo, né, por meio do filho dele, que chegou há 3 anos para mim na escolinha. Quando eu vi o menino bater na bola, eu falei, isso aí é tesouro. Isso aí é tesouro. O menino de 14 anos não pode bater na bola de jeito não. 13 anos ele tinha na época, né, pastor? E aí eu peguei ele de doideira, né, dois mesinhos ele treinando, falei, vou levar ele para jogar um torneio comigo. E aí o laço estreitou mais ainda, e desde então, Deus tem cuidado da minha vida, por meio da vida do pastorzão aí, e agora a gente está aqui nessa oportunidade com vocês, honrado pela oportunidade. Legal. Antes da gente já ir para o tema, queria trazer um pouquinho da sua história, o pessoal conhecer. A gente vai falar um pouquinho sobre o futebol, né? Mas eu gostaria de entender primeiro um pouquinho da sua história, como é que o futebol entrou na sua história, sei que você tem aí uma relação, a gente vai falando devagarzinho, mas fala um pouquinho, como é que é essa relação sua com o futebol, você, como é que isso começou aí? Rapaz, eu desde menino, sim, menino mesmo, né, 6, 7 anos, sempre fui muito agitado, né, a pessoa hoje em dia fala que é hiperativo, né, o menino é agitado, é hiperativo, ninguém fala agitado mais, bagunceiro, né? Mas então desde novo sempre já nessa situação de o menino é bagunceiro, meu pai falou assim, esse menino tem que jogar bola porque não vai ter jeito. Então meu pai sempre me empurrou muito pro esporte, e eu me apeguei muito novo ao esporte, então eu tive uma caminhada por todos os esportes aí. É difícil um esporte que eu não pratiquei, só tênis assim que eu creio que eu não pratiquei, que eu não aprendi a jogar, porque eu era de fato um cara que jogava bola da hora que eu acordava até a hora de eu dormir. Mas tu começou em campo ou no Não, futebol? todos os esportes você imaginar. Eu era o rei da educação física. Futebol era que eu era piorzinho, mas a gente ainda correta da bola certa. Na rua a gente fazia falta. Meu pai falou, meu filho, você não precisa ser bom de bola, mas se você fizer falta, você já garante alguma coisa. E aí eu fui assim até meus 11 anos ali, de todos os esportes. Depois eu realmente dei uma focada na época no futebol. E foi com 18 anos que eu já tinha uma curiosidade com o futebol, eu achava muito bonito, era um esporte bonito. E com 18 anos eu tive a minha primeira experiência no jogo. Foi lá em Vila Velha. Eu estava fazendo faculdade lá na época, lá em Vila Velha, na UVV. E aí eu tinha uns coroas que sempre jogavam futebol lá, mas eram uns coroas mesmo, sabe? Os caras jeitados, uns 60 anos pra frente já. Eu falei, vou pegar agora, vou jogar um futebol com esses coroas, vou dar uma burra do lado mesmo, vou sair bem na fita. Aí entrei na quadra e não vi nem a bola, rapaz. Não consegui passar uma bola. Os caras ganharam de mim todas e eu saí injuriado com aquilo. Eu falei, rapaz, o que é isso? Aquilo me encucou.
meu coração na mesma hora falou, você vai ter que ser bom nesse jogo. Eu falei, eu vou ser bom nesse jogo. Isso foi em 2013, esse primeiro contato, e eu conseguia começar a jogar futebol mesmo, foi lá pro final de 2015, assim. Até então, meu pai, já sabendo que eu tinha esse anseio por bola, assim, meu pai fez uma quadrinha no quintal lá de casa pra gente, assim que ele construiu uma casa em 2010, e eu já tinha essa facilidade de bater um altinho ali, porque tinha aquilo no quintal, eu comecei a bater altinho, bater bola de peito pra cima, porque na época não tinha informação sobre o jogo, né? Entendi. Então eu tive que me desenrolar pra aprender a jogar. E virou um amor incondicional em relação aos outros esportes. Desde então o futebol é titular absoluto na minha vida. Eu larguei todos os outros esportes. No primeiro ano eu já falei, não quero saber jogar mais nada não. Até brinco ainda, mas o futebol de fato assumiu a titularidade ali. E desde então... Acho que é importante isso que você está falando, até para que as pessoas elas conheçam um pouco mais sobre o futebol, porque até da outra vez que o senhor esteve aqui, acho que a gente esteve conversando, falando um pouquinho, quando você falou para mim que, na verdade, o seu filho jogava futebol. Eu falei, poxa, mas aqui no Rio, né, a gente vê, na verdade, o pessoal que joga futebol, né, existe uma consciência das pessoas da seguinte, o cara joga futebol, aí vem pro futebol, né? Futebol, e hoje a gente está vendo que uma garotada nova já está começando no futebol. O que você pode falar isso para as pessoas? Até porque, para levar informação para as pessoas, né, essa questão mais técnica, como é que começa, já tem uma escolinha, como é que funciona isso? Rapaz, então, o que acontece? O que eu falo para a galera do futebol? O futebol ele é um esporte que ele é extremamente desafiador, porque o primeiro contato que a pessoa tem com o jogo, ele chega a ser assustador mesmo, assim, não sei se eu tenho oportunidade. Mas chega a ser... Você chega, não, eu sou leigo, eu tô aqui querendo aprender com você. A primeira vez que você bate na bola, rapaz, você vai falar assim, não tem como jogar isso. A sensação que vem no cara é essa, rapaz, que doideira, que negócio difícil. Até mesmo pro cara que joga futebol. Porque é outra história, é outro jogo, é outra dinâmica, não é um esporte igual futebol e nem se assemelha a futebol, né? Se assemelha até mais com o vôlei, se a gente for parar pra pensar na dinâmica. Inclusive, eu sempre falo isso, que os atletas que chegam pra mim do vôlei, eles têm um tempo de bola bem diferenciado em relação aos que vêm do futebol. Apesar do que vem do futebol, o que ele tem de facilidade? Tem o deslocamento, a coordenação. Domínio de bola, aquela questão. O domínio não, porque é outro tipo de controle, entendeu? Aí a galera acha como é que é interessante. A gente pode... É lógico que ele vai ter uma facilidade, uma intimidade com a bola. Mas a gente pode trazer uma experiência aqui. Como eu conheci o Cavalão? Justamente eu estava em missão no Chipre. E o Chipre é uma ilha. E lá os brothers lá jogam futebol de campo e também o futebol como lazer. E aí falou, pastor, vamos lá jogar o futebol e tal, vou esculachar você lá, tal, aquele negócio. Eu falei, o quê? Não vai esculachar nada. E fui, mas eu fui com a cabeça, tipo assim, a gente que joga futebol, ou jogou futebol, tipo, a gente não vai estranhar. Vem de criança jogando altinho, né, aquele negócio todo. Passei uma vergonha. Eu fui esculachar. Porque o futebol... E outra, ele falou comigo, né? Que o futebol, você, por exemplo, a bola, você domina a bola, você segura a bola. No futebol, você tem que colocar essa bola pro alto. Entendeu? E também no futebol, você dirige a bola para quem você quer, né? No futebol, você tem que colocar a gente sempre no espaço futuro. Sabe, você ali tem uma métrica ali. E outra, o terreno é um terreno hostil, é areia. Então você sabe que o domínio, a tua qualidade num passe tem a ver com o terreno. Então, tipo assim, não é fácil. Mas uma coisa que eles explicaram, né, e é interessante saber disso, foi a pergunta que você fez. Por exemplo, não precisa ter vindo do futebol para jogar futebol. E às vezes a pessoa, tipo assim, que a gente fala limpo, puro, tipo, que não jogou futebol, às vezes sai melhor no futebol. Porque não tem vício. Igual o cara que às vezes aprende a dirigir sem ir na autoescola e de repente fica reprovado e o cara já dirigia, mas tinha vício, não é isso? Então o camarada que justamente que não jogou futebol, né, vai ali, ele vai aprender a técnica do zero. Então não vai precisar desconstruir para construir, já vai construir, sabe? Olha só como é interessante. Quando ele falou sobre essa questão do vôlei, quando a gente fala futebol, a gente associa o futevôlei ao futebol. Eu não associava o futevôlei ao vôlei. E você disse que o pessoal que vem do vôlei, na verdade, ele pode até, de repente, se desenvolver e ter uma técnica bem melhor.
É interessante isso. Eu acho que é de fato um esporte que ele tá no meio termo entre as duas modalidades, apesar de que a galera do futebol, pelo futebol ter sido inventado pelos jogadores de futebol aqui no Rio de Janeiro, essa galera do futebol, ela tem mais aptidão pro jogo. Sim. Aptidão no sentido de desejar jogar. Mas não vejo de forma nenhuma que a galera do futebol tem mais facilidade no futebol do que a galera do vôlei. Obviamente, o cara que vem com físico melhor, que o futebol traz de fato um condicionamento diferenciado para os atletas que praticam durante a juventude, se preparam, essa pessoa chega com a coordenação melhor, ela chega com um condicionamento respiratório melhor, ela chega com a mobilidade melhor, ela chega com muitas coisas que o atleta de vôlei muitas vezes não tem, porque o vôlei não é um esporte tão popular quanto o futebol e nem exige tanta força. É um esporte mais técnico. Porém, essa pessoa que vem do vôlei, ela já tem uma dinâmica de quadra ali, uma facilidade para ler, para posicionar, para antecipar, para perceber, diferente do cara do futebol. O cara do futebol é o quê? É cavalão de raça, né? Por isso que o cavalo vem, que eu sempre chamei os outros de cavalo desde molequinho. Então o cavalão vem disso. O cara é cavalão, o cara quer resolver tudo na raça, na força, vai chegar dentro da rede, vai atacar forte, vai atacar para baixo, vai dar uma porrada. A pessoa do vôlei, ela já começa a pegar a sabedoria do jogo. Aquele negócio de, se esse cara subir ele de ponta ali, essa bola aqui é mais longe para ele, então essa bola tem mais tempo de viagem, eu vou me posicionar mais próximo da bola mais rápida, deixar essa bola mais longe para me buscar um recurso, entendeu? Então são duas coisas diferentes, são duas coisas que casadas formam um jogador de futebol, entendeu? Eu creio que o jogador de futebol ele tem que ter duas características para ele ser um bom jogador. Ele tem que ser bom taticamente e fisicamente. Entendeu? E tecnicamente, né? Mas tecnicamente é a consequência da prática ali, né? Porque é um jogo que você não aprende ele a curto prazo, né? Eu sempre falo uma frase que dói na galera. Ninguém fica bom de futebol com 2 anos. Vou entrar no futebol amanhã, vou ficar bom em 2 anos. Não, bom você não vai ficar. Você vai aprender a brincar. Você vai aprender a brincar. Você vai se divertir com essa galera, mas bom você não vai ser, não tem como. E é interessante, é difícil chamar de Júlio. Chama Della Penha. O jogador Della Penha. E outro, futebol, o cara tem que ser bom em tudo. Tipo assim, no futebol, né? Às vezes, se você é bom nas perna esquerda, né? Você é bom com o pé esquerdo. Cara, não tem problema você usar o pé direito só para calçar sapato, né? Mas no futebol não, você tem que ser bom em tudo. Tipo assim, se for de alto rendimento, igual o cavalão, entendeu? Porque futebol, quer dizer, é duplo, tu tem que ter um parceiro à altura. E outra, o saque não é alternado. Se você, por exemplo, né, descobre que o cara ali é fraco na recepção, você vai sacar só nele. E outro, se percebe que o cara não é bom de esquerda, você vai jogar a bola só na esquerda dele. Então, no futebol, vôlei, né, de alto rendimento, o cara tem que ser bom em tudo. Ataque, defesa. Na verdade, então, o cara tem que bater com as duas. Cara, na verdade, quanto mais recurso esse cara tiver, mais eficiente ele vai ser para fazer uma defesa, né? É um conjunto de informações na cabeça do atleta e ele tem que fazer aquelas informações reproduzirem de forma muito rápida, né? Então o cara vai chegar pro ataque, você está preparado para fazer uma defesa, dentro daquela possibilidade de ataque ali, o cara tem 3 ataques em cima de você e 3 ataques em cima do seu parceiro, entendeu? Você vai preferir, obviamente, vai se aproximar de um, botar o pensamento em outro, e o outro vai ficar no recurso do seguinte: se esse cara dessa bola lenta lá, eu vou pegar, mas eu tô mais para esse aqui, entendeu? E esse raciocínio, ele tem que se tornar inconsciente para o cara se tornar muito bom. E inconsciente a gente sabe que é um trabalho consciente, até que a mente permita que seja inconsciente e vira um negócio que você faz sem pensar. Isso demora anos. Mas entrando nessa área aí. Esse cara já gostei. O tempo todo tem que pensar ali. Tem que pensar e tem que antecipar o pensamento. Então é um esporte que... Você sabe o que o futebol melhorou muito na minha vida? Ainda tem muito a melhorar. Mas eu sempre tive aquelas histórias da galera. TDAH, é moda também. Mas eu tive TDAH na escola, absurdo. E o futebol me irrita por causa desse TDAH, porque os modos que eu dou no futebol tem sempre mais a ver com a parte da concentração, entendeu? De perceber o que está acontecendo, de ler o jogo, de me posicionar já na expectativa que eu devo fazer, do foco ali, porque requer essa atenção, porque o tempo não te espera. Sim. Então, se você der um molezinho do cara receber a bola, chegou no ataque, você não pensou, você toma o ponto, às vezes, numa bola que você já tinha pensado que ele poderia fazer. Atenção momento de atenção dividida. O futebol, ele exige muita atenção. É muito bom, uma ferramenta de... A gente poderia pensar para, talvez, assim, de uma forma profissional. Porque eu acredito que alguns jovens depois vão assistir a gente, vai ver esse programa de novo. Eu faço muito também o papel da pessoa que está em casa. Talvez não é só o jovem, o pai
que às vezes fala assim, pô, quero investir. Eu vejo que alguns lugares, principalmente aqui no Rio de Janeiro, isso está crescendo bastante, tem crescido bastante. Um olhar profissional, o que você poderia dizer para esse pai, para esse jovem que quer começar, escolhendo o futebol como... Porque a gente fala muito do futebol e hoje a gente percebe que o futebol está crescendo. Como o filho dele está no futebol. Sim, o cara seguiu uma carreira mesmo no futebol. O que você pode dizer? Rapaz, então, o futebol hoje, eu sempre falo isso com a galera, a gente carrega isso no coração, que a gente acredita que o futebol um dia vai ser um dos maiores esportes do mundo. Eu creio nisso. E acredito que a gente não vai estar aqui mais para ver quando isso acontecer, né? Nós que estamos hoje aí tendo a oportunidade de ser propulsores do esporte, né? E quem sabe até eternizar mesmo, fazer um legado dentro do esporte. Porque o esporte ainda está começando, um esporte muito novo, ainda não tem um centenário, né? Que eu vou falar. Não tem, um esporte que tem 70, 80 anos aí, no máximo, né? Da primeira vez que jogaram. E o esporte hoje ele está crescendo, então a gente ainda não pode dizer que existe um atleta em caráter profissional, no sentido de ele ter um salário, ele é um contratado, entendeu? Só que o futebol, ao mesmo tempo, ele recebeu uma bênção de estar dando muita visibilidade, porque é um esporte muito bonito, é um esporte que está abrindo portas para todo mundo, é um esporte acessível, um esporte para 4 pessoas, numa quadra de areia, entendeu? A galera que está empenhada no esporte hoje tem muito coração no esporte, né? Tem muito coração, porque é um negócio que para você ter ingressado, você tem que ter antes. Tinha que ter mais paixão do que hoje, porque hoje você ingressa numa carreira profissional no futebol, eu posso dar treino, eu posso, né, virar um professor, eu posso virar um instrutor, eu posso trabalhar como árbitro, que hoje já tem evento todo final de semana, eu posso estar ingressando como locutor, como comentarista, fazendo entretenimento em arena, que eu até tenho me aventurado nisso, né, também, a gente não falou disso, mas é porque é uma coisa que tem acontecido, é novo para mim, mas eu tenho feito locução, tenho feito, inclusive... Sexta-feira agora, né? Fica capaz de fazer um convite pra galera aí? Pode, claro. Sexta-feira agora, galera. Aliás, hoje já tá rolando lá no 10 Futebol Clube em Recreio. Tá rolando lá as finais da categoria Open aí na cidade. Só craque dentro de quadra. Você vai estar curtindo um futebol de muita qualidade. É uma galera que tá um detalhezinho dos melhores do mundo atualmente. É uma galerinha que se dedica muito, que tem esse amor que eu falei pra você. E sexta-feira a gente vai estar lá a partir das 20 horas fazendo as finais. Os caras me trouxeram, já combinaram comigo, vou estar presente, vou estar fazendo locução, comentário, entretenimento, a gente diverte a galera, dá uma moral pro patrocinador, pro cara que incentiva o esporte. E a gente voltando na pergunta, né, para não perder o fio da ninhada. Para não perder o fio da ninhada. O cara hoje, para ele viver de futebol, ele tem que estar nessa visão mesmo de conseguir uma credibilidade, para ele conseguir patrocinadores, para ele conseguir pessoas que incentivem ele, e tem que treinar demais. Tem que treinar demais. Se o cara quiser ser bom de futebol hoje, ele tem que treinar tanto ou mais do que um jogador de futebol. Porque o futebol ele é um esporte onde você vai se destacar no detalhe, cara. A gente estava falando aqui, o pastor estava falando das áreas que o jogo abrange, né? Que o cara tem que ser bom em tudo. O cara tem que ter um equilíbrio, né? Uma média muito boa em tudo. Porque o cara, às vezes, ele é muito bom no ataque, mas ele não tem muita qualidade para fazer uma levantada para consertar um jogo. O que é consertar um jogo? É aproximar a levantada da rede. A grande intenção de todo mundo que recebe, que joga futebol, é aproximar da rede. Então, se eu sou uma dupla e pastorzão é craque. Se faz uma dupla, faz uma dupla e pastorzão. Qual que é a nossa primeira intenção quando a bola chega em mim? A gente tem que aproximar da rede. Quanto mais perto da fita da rede eu tiver para atacar, mais perto do chão da outra quadra eu tô, né? Então é questão de tempo, né? Menos reação para a pessoa. Então a gente está procurando sempre estar dentro da rede. Hoje, no caráter profissional, os caras não estão nunca a um palmo da rede. Um palmo da rede aqui, a bola já não tá legal. Os caras já olham para a cara do outro, tipo assim, e aí, que levantada é essa, entendeu? E é isso aí que sobe a régua. Porque é o detalhe. Então o cara recebe bem, beleza, ele tem um passo para frente, mas o levantador não tem uma levantada constante. Ele tira uma bola da rede, às vezes, quando ele deixa 1 metro longe, ou a bola corre para a ponta, ao invés de ficar em cima, para o cara pegar ela na boa. Aí isso aí vai fazendo a diferença no detalhezinho do jogo, entendeu? Legal. Eu vou chamar um parceiro aqui, a gente vai voltar com muito mais, tem muita coisa pra gente falar ainda, tá? Mas eu vou chamar um parceiro aqui, a gente volta com muito mais. Fica aí com a gente volta com muito mais informações para você. Olha só, pessoal, tem uma dica importantíssima para você. É isso mesmo. Esse material agora está na forma digital, que vai te ajudar muito. Quer saber um pouquinho mais? Clique aqui na descrição desse vídeo e que você terá maiores informações. Eu me lembro do primeiro dia, da primeira hora que vocês chegaram. Como a gente estava acabando de se conhecer, eu ainda nem sabia como chamar vocês pelos nomes. Disse apenas, sejam bem-vindos. E disse isso algumas boas centenas de vezes naquele dia. Era o meu primeiro encontro com vocês. Começamos a nos conhecer. Vocês dizendo, te encontro lá no Nova América. E eu vendo acontecer uma história atrás da outra. Já a Gabi diz que está crescendo aqui com a sua nova faculdade.
Eu ainda podia falar do Antônio, da Dona Valéria, do Carlos, da Renata, da Marina, do Evandro e de tantos outros que, volta e meia, estão aqui, encontrando cada um no jeito de realizar seus desejos. Sinto que valeu muito a pena ser do jeito que sou hoje. E sabem de uma coisa? Como é bom crescer. Humanamente.vida. É isso mesmo, humanamente.vida é o nosso consultório que fica localizado ali na Avenida Pastor Martin Luther King. Muito fácil você localizar no Shopping Nova América. Você que quer cuidar aí da sua saúde emocional, você que quer cuidar de depressão, ansiedade, seja qualquer outra área, tá? A gente está ali com um espaço preparado para atender você, para te dar orientações naquilo que você, de repente, precisa, tá bom? Então é só fazer contato com a gente aí, chama a gente no direct, tá, do Instagram, humanamente.vida, ou no telefone 21 98626 7843. Vou repetir, 21 98626 7843. Aproveitando, falando do nosso parceiro aí, do Humanamente, né, trazendo para essa questão da questão do futevôlei, como é que fica essa questão do emocional, pastor Enoque, com o futevôlei? É importante isso? Muito importante, mas primeiro eu tenho uma queixa para fazer aqui. Que quando eu volto do Chipre, determinado a aprender o futevôlei, que eu falei, vai ter a vingança. Eu vou voltar aqui, e para quem eu perdi, né, quem me esculachou, eu vou dar a volta por cima. Aí foi quando eu procurei, quer dizer, o meu genro indicou, aí foi eu e o Noah, né, meu filho, 3 anos, pra gente iniciar, iniciar. Aí o que acontece? Eu desisti no primeiro mês. O Cavalão, ele queria dar treino, pra mim, 50 anos, igual dava pro meu filho, de 13 anos, aí o joelho gritou e não deu mais. Mas ele falou agora, não, pastor, volta, que agora tem um método para o Master. Mas o joelho gritou. Mas o emocional, nesse esporte, a gente vê como, é lógico, né? O equilíbrio emocional, inteligência emocional, né? Você pode dar aula pra gente aí, muito importante. Mas nesse esporte, tipo assim, você tá numa partida, numa competição, num torneio, no TAF, ou quais as competições que tem aí? As maiores hoje do Brasil é o TAF, o CBFute, o jogo contra é muito grande, está surgindo aí o Estação Open também, está vindo muito forte. Esse final de semana agora a Federação Mineira de Futevôlei Moacir fez um evento maravilhoso também, que foi o Brasil Open, foi um evento muito estruturado. A gente tem o Mundial também, né? Tem o Futevôlei Show do Milhão do Pete aqui do Rio de Janeiro, que é antigo no jogo também, inclusive um beijão pro Pete. Um irmãozão aí, um cara bacana demais. Tem um cara bacana de você pensar que tava fazendo ele no convite ali aqui. Você tem que ver que cara nota 10. E esses caras estão há muitos anos já fomentando o esporte, né? E hoje eles estão conseguindo incentivo para fazer grandes eventos, né? São os maiores hoje, mas a gente tem muito evento grande aí no Brasil, sim. Mas aí dela, o camarada cheio de recursos técnicos joga muito. Mas se desequilibrar emocionalmente, pode perder a partida, assim, porque vai 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Quando vai ver, já era, não dá para recuperar mais. E outra, como é dupla, né? Porque no futebol, às vezes, por exemplo, lateral, né? Ficou meio perdido ali, ou o zagueiro outro aí tem um apoio, mas ali, tipo, dupla. E aí o adversário percebeu que o camarada desequilibrou emocionalmente, porque às vezes pode ser uma discussão com o parceiro. O parceiro, de repente, fez uma observação, uma reclamação, aí já começa a discutir e já era. O Ian mesmo já perdeu partidas assim. Eu só perco assim, né, pastor? Já falei pra você. Se eu tivesse uma cabeça melhor, eu era um fenômeno do futebol. Eu falei, melhor ensinar o que eu sei pra quem tá com a cabeça firme. Mas se você quiser, a gente pode te ajudar. Eu patrocínio aí, vamos lá, vamos trabalhar. Mas de fato eu acho que Deus faz cada um para uma área, sabe, para uma coisa. E eu descobri que o meu chamado no futevôlei, no momento eu aceitei meu coração, apesar da idade tá chegando também, já não tô mais garoto, né? Tô com 29, mas não dá para falar, agora eu quero ser profissional de futebol, até porque eu sei que os caras que estão jogando no profissional jogam, né? Eu sei qual que é a diferença, a distância, é bem grande. E só que em conhecimento a gente tem para somar. Então eu falei, cara, eu vou fazer a próxima geração do futevôlei, vim mais profissional, vim pessoas melhores, aí a gente entra na questão da ferramenta ministerial que é o esporte, né, em nossas vidas. Eu tenho uma pergunta para te fazer, acho que é justamente, a gente vai falar sobre a questão da missão dentro da prática que você exerce, mas eu queria falar um pouquinho dessa missão onde você milita. Estou percebendo que você milita muito pela causa do futevôlei. Eu dei uma olhadinha lá no seu Instagram e lá tem uns rios que ele tem um alcance considerado.
que você pode falar dessa sua militância no futebol, lá, do que você está colocando no Instagram? Vi lá que tem uma galera conhecida também do meio do futebol, que tá lá, que você sempre está participando. Acho que foi o Diego Souza que estava lá. Eu tive com o Diego Souza, no evento do Pedro Ortega também, que é bem conhecido aí, né? Um cara que fez nome agora com o Ortega, com aquelas casas de aposta, né? Ele tem, na verdade, uma consultoria, né, que é a Ortega Tips. Ele é bem grande mesmo aí, um dos maiores do Brasil, e ele promoveu um evento aqui. Na verdade, quem promoveu foi Léo Biondi, do CT Ilha, né, um parceirão também, até que saudade de Léo Biondi, e eles me fizeram esse convite há 2 meses atrás. Como eu disse, né, por causa dessa visibilidade que o Instagram me proporcionou, eu estou começando a ter grandes oportunidades, né, também por causa do Pete também, que virou padrinho aí, tive a oportunidade de trabalhar com o Pete do Show do Milhão, e ele viu meu trabalho pela primeira vez, mais por causa do Instagram, e ali eu estou entrando nessa aí agora, de me aventurar, levando entretenimento. Eu tive essa oportunidade com jogadores de futebol, porque são muitos, né? O próprio Filipadão pratica há muitos anos, né? Hoje a gente tem a Liga Nacional, quase que eu esqueci de falar da Liga Nacional, que é um evento onde um jogador de futebol convida 2 jogadores de futebol e representa um clube mesmo, um clube nosso. Aí joga Vasco, joga Flamengo, joga Atlético, joga Cruzeiro, joga São Paulo, Palmeiras, joga Inter, assim, joga o Brasil inteiro. É muito legal esse evento da Liga. E até o Julinho também, que é daqui, que leva esse evento para frente. E é um evento muito bacana também, porque mistura os jogadores, dá uma audiência diferenciada por isso. Vou dar uma catucada aqui. O pessoal fala muito da galera, assim, pelo menos assim, a galera antiga. Romário, Edmundo, Renato Gaúcho, a galera que sempre estava nas suas horas assim, no futebol. Eles são bons mesmo ou eles só estão ali? Fala um pouquinho aí, você ali. Cara, rapaz, esses caras falar desses caras é difícil demais, né? Porque os caras são muito bravos, né, mano? Os caras são ídolos nacionais. Não, sim. Né? Toma muito respeito pela pessoa deles. Não, claro. Mas assim. No futebol, né? No futebol, os caras são, sem dúvida nenhuma, os grandes propulsores do esporte aí, porque eles meteram a cara no esporte. Agora, hoje, no esporte, eles, com certeza, eles nem se misturam entre os grandes jogadores, entendeu? Do esporte e do futebol, assim. É 2 coisas separadas. Mas os caras brincam na moral, os caras brincam bem, entendeu? Faz um jogo bonito. Tem um Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho lá. Ronaldinho é muito fenômeno, né? O cara é amigo da bola, joga muito bem. Só que aí entra naquela outra dinâmica de leitura, de posicionamento, de entendimento, de vontade também, que esses caras do futebol têm a vontade de ganhar, que tem a gente que joga futebol. Os caras vão lá pra brincar, divertir, que é mais que a gente corra pra eles, no caso. Eu não tive oportunidade de jogar ainda com grandes nomes assim, mas eu falo assim, porque eu conheço a cavaladinha que carrega os caras, entendeu? Os caras estão pra agora pra dar vida, porque é uma honra de fato estar jogando lá do Romário, do Edmundo, da vida, né? Os caras se alegram muito com isso, é uma oportunidade bacana. Que o futebol lhe proporciona. Porque a mídia ela acaba fazendo isso. Você vai lá no Instagram, você vai lá no Facebook, tem lá, às vezes, na verdade, uma rivalidade lá, os caras de Gelminha, os caras falando. Sim, não, mas entre eles um zoando o outro, um falando. E aí a gente vê que depois rola lá uma resenha lá, né? Então, assim, acho que é interessante a gente trazer, porque isso é legal, cara. Isso mostra que o esporte, né? Eu acredito que daqui a um tempo o futebol ele, de repente, vai estar numa Olimpíada, alguma coisa assim, futuramente. Eu acredito como o próprio, né, vôlei de praia já é, né? Não sei se eu estou falando alguma coisa que não... Mas eu acredito que daqui a um tempo isso já vai acontecer. Mas acredito que está no detalhe, desculpa te interromper. Não, pode. Acho que está num detalhezinho mesmo. O futebol, para ser olímpico, na verdade, está faltando um grande órgão mesmo, gestor, porque o futebol hoje está sem dono. A verdade sobre o futebol é essa, entendeu? Os donos hoje são os donos de eventos. Tipo assim, a galera que lidera o futebol hoje, que bota o futebol para avançar, é a galera que faz os grandes eventos. Então, os eventos são privados. Aí não tem nenhum tipo de vínculo, entendeu? Com uma federação, uma confederação. E por quê? Porque os atletas precisam de dinheiro, não tem jeito também, então isso não é culpa de ninguém. Está como está, entendeu? E agora Deus tem levantado uma nova galera para poder, quem sabe, botar isso pro caminho, né? Aí Deus vai encaixando as pecinhas ali, mas eu creio que o futebol um dia vai chegar nas Olimpíadas, mas de fato precisa de burocratizar um pouco, né? De tornar, tipo assim, cara, a parada é assim, ó. Você joga aqui porque você ganhou tal coisa, sua numeração no ranking é essa, você é atleta profissional porque você tem esse merecimento, entendeu? Então tem que ter primeiro essa situação aí unificada, de saber quem é quem, porque hoje em dia tem gente, por exemplo, que fala que os melhores atletas do mundo de futebol nem têm oportunidade, né? São falácias. Eu acredito que os melhores atletas do mundo, de fato, são os que são os melhores atletas do mundo hoje e que pode fazer o campeonato que for, que ninguém tira desses caras. Entendeu? Só que muita gente acredita que muitas pessoas ainda não tiveram oportunidade ou não empenharam no esporte para a dificuldade, não são ranqueados, não têm privilégios, por isso que não jogam. Então tem essa falação danada aí, mas na hora certa, Papai do Céu vai resolver isso aí para nós. Agora, esses jogadores que eles jogam porque gostam, né? E de fato a imagem
do Renato, do Romário, do Djalminho, o Edinho, que é da minha época, o Edinho, o zagueiro, né? Então, o Cabeção, né? Que ensinou o Romário a jogar, né? Cabeção é um fenômeno. Mas esses caras, até hoje, ajudam, são amigos do futebol. Né? Só que o pessoal agora é muito fera. Entendeu? Mas, por exemplo, eu fui na Barra da Tijuca por causa do Romário e Renato Gaúcho, um desafio, entendeu? Entre eles, entendeu? Os caras ficavam lá na praia, lotado, irmão. Mas agora os nomes, né, dos caras, né, o Águia, né, que agora tá, de repente tá até se aposentando, né? Mas o Tavinho, o Franklin, o Tinho, né, o Brisa, esses camaradas. Assim, citar nomes, ainda bem que Bruno Barros. Ainda bem que você citou o nome, porque graças a Deus eu tenho uma proximidade com essa galera. Eu não quero citar o nome de ninguém, esquecer de ninguém. Mas você falou aqui praticamente grandes nomes, ele está falando aqui grandes nomes, né, que vem fazendo história no esporte. Né? O Anderson Águia, hoje ele é o gestor do TAF, né, que é o Team Águia Futebol. E o TAF hoje é o maior evento de futebol do mundo, é considerado, já tem muitos anos de história, já tem várias etapas feitas, cada vez paga melhor, tem fortalecido muito a categoria profissional. Legal. Entendeu? E o Anderson Águia, ele foi um grande atleta dessa década, né? Até hoje ele já atua, se eu não me engano, o Águia deve ter uns 43 anos, uns 44 por aí, eu não sei a idade dele exatamente, mas assim, é um cara inteiraço, voa na quadra, joga muito até hoje, mas não consegue ganhar, pra você ter ideia, dessa molecada que surgiu agora. Por quê? Índio, Felipe, né? Tem condição pra pegar um índio da vida, esse menino lá da Bahia, e passa o joelho da rede e bate uma porrada de cima pra baixo. Tem um nome, o Paraná, né? Que também já foi superado aquela cabeçada. Mas é um cara que você vê, é inteirão ainda, tá lá tentando ganhar dessa rapaziada. O Billy, né? Difícil, né? O Billy, como é que é? Renan Billy é um dos melhores do mundo aí hoje atualmente. Ganhou agora, né? No TAF. Ele foi campeão do último TAF junto com o Neguinho. Né, Neguinho, que é um menino que ele revelou. Ele pegou esse menino 2 meses atrás, ninguém conhecia. Acho que trouxe da Paraíba. Ele achou o menino aí, ele falou que ia revelar um cara. Ele achou o Neguinho, pra você ver que de fato existem atletas amadores que ninguém conhece porque os caras não têm condição. E Renan Billy abriu uma ideia no Instagram dele lá, onde ele selecionaria um atleta para revelar. E aí, cara, ele revelou o Neguinho, e o Neguinho de fato é uma revelação. Agora já é uma realidade. O menino participou de 2 campeonatos com o Renan Billy, os 2 maiores atualmente do Brasil, né, que é o CBFUT e o TAF. Os dois com mais visibilidade, né? Porque falar maior também é muito difícil, porque a gente às vezes vai pegar evento aí que às vezes tem uma premiação não é tão legal quanto, oferece uma estrutura às vezes até melhor para os atletas ali, mas melhor no sentido de visibilidade, nessa ideia. E Renan Billy pegou, jogou o CBFUT com esse Neguinho chegou a ficar em segundo o CBFUT, isso é entre os melhores do mundo. Aí teve o TAF agora, 2 semanas atrás, os caras foram campeão, ou seja, o Neguinho tá chegando assim, avassalador. Mas ser campeão do TAF é uma coisa assim. Tipo assim, bater por um Michel, um Longo, um Wilton, Franklin, um Brisa, Sandrei, né? É muito difícil. Os caras. Tem aqui uma perguntinha aqui com o pessoal que está aqui com a gente no Instagram. Israel Cardoso, né? Israel está dizendo aqui. Meu gênero. Fenômeno. Amo demais essa dupla, né? Tem aqui também Alexandre Gomes, a doutora Alexandre está dizendo boa noite. Estou passando para deixar um abraço e dizer que a entrevista é muito importante. Muito bom. Pessoal, só para dizer que se você quiser estar fazendo um comentário, estar fazendo pergunta a respeito, né, do tema que a gente está tratando hoje, justamente sobre o futebol, fica à vontade aí. A sua participação é muito importante para a gente desenvolver, tá, esse podcast aqui. Então, entrando já um pouquinho aí, né, vou pegar assim... E aí, como é que foi esse processo aí para o cavalão, sair do cavalo para ser o cavalo adestrado, para essa missão aí? Como é que é esse processo? Fala um pouquinho sobre isso aí. Rapaz, na verdade foi a renúncia do cavalo tratado para virar o cavalo de Cristo, né? A gente tem uma célula hoje lá em casa que são os cavalos de Cristo, Israel. O nome da célula é Cavalo de Cristo. Cavalos de Cristo é o nome da célula. E a gente pretende até transformar essa célula futuramente num podcast. A ideia é a gente ter essa bancadinha aqui, sentar eu mais a rapaziada lá que já tá na célula, e a gente ficar nesse bate-papo aqui, gravar, filmar, convidar, quem sabe, grandes nomes aí, né? Vamos deixar Deus fazer lá pra frente, mas a ideia é essa. E essa saiu até do coração do Israel, né? Essa célula, pastor Zé Enoque e Israel foram da minha casa há 3, 4 meses atrás, 5 meses atrás quase, já, né? Passou rápido. Acho que fevereiro. E aí, começamos essa célula lá, e desde então a gente tem feito isso toda segunda-feira na minha casa. A galera do futebol, a ideia é essa, é alcançar essa galera. Legal, mas como é que começa esse processo na sua vida? Me fala aí. Rapaz, esse processo na minha vida, ele começou, na verdade, lá em 2021.
né, no final da pandemia, já ali naquele 2020, foi muito duro pra mim. Eu era músico, né? Eu era cantor. Eu tive uma dupla sertaneja que eu comecei em 2014. Na verdade, eu comecei a mexer com música lá em Vila Velha. Jogador, treinador, que chamar. Apresentador, comentarista, treinador. Rapaz, essa semana você falou do Gilbert, com a situação minha com o Gilbert essa semana, até mandar um abraço pra ele. Rapaz, o Gilbert, ele é um cara que ele é conhecido como Durão no futebol. Ele é um cara das antigas. É o cabeção. Né? É o cabeção. Ele é um cara das antigas no jogo, então ele tem um entendimento do jogo muito completo em relação, por exemplo, a nós que estamos chegando agora. Eu mesmo, eu sou de Minas Gerais, então a cultura do esporte está aqui. Eu tenho certeza que ele tem um entendimento mais amplo do que eu, do que vários professores do Brasil aí. Entendimento de jogo, porque o cara de fato é da história do jogo, é das antigas. E, pô, ele é um cara durão, ele fala o que ele tem que falar na internet, ele é um cara que ele mete, solta o verbo lá, entendeu? Critica a galera, ele é um cara assim, é o jeitão dele mesmo, sabe? E ele veio essa semana pra mim, rapaz, lá no direct, e ele falou comigo o seguinte, ele falou, rapaz, eu não tô te entendendo não, eu não sei o que você é mais, velho. Você é locutor, você é cantor, eu faço assim, você é locutor, você é cantor, você é comentarista, você é modelo, você é jogador, o que você é? Aí eu falei, ô Gilbert, o meu sonho é descobrir, meu irmão. O meu sonho é descobrir, cara. Mas na verdade eu vou me divertindo, sabe, com isso tudo aí na minha vida. Eu aprendi a ser leve em relação a isso, porque de fato eu sou assim. Entendeu? Eu sou assim, e modéstia à parte, se me der o personagem e me esclarecer o que é pra ser feito, a gente vai. E vamos tranquilo, de coração em paz, levar aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que Ele me falou que eu sou. Eu vou lá, faço locução, a gente vai de locução mesmo, encara ali o personagem, sou locutor agora e vão pra cima, comentarista, faço comentário, entendo do esporte, estudo futebol. Desde que eu entrei no esporte, eu tive que aprender vendo. Então eu procurava um vídeo dos caras que jogavam, tentava entender o que esse cara tava pensando, e é difícil, viu? Quando você começa a ver e ninguém te deu um embasamento, que é o meu caso, a minha história no esporte é essa, eu posso afirmar isso tranquilamente, que eu não tive um embasamento de alguém que falou hoje, como eu falo com meus alunos, cara, joga um jogo assim, vê assim, não, eu tive que começar do jeito que eu achava que era. E ali eu fui vendo o que dava certo, o que não dava certo, fui testando, até que eu comecei a trabalhar com isso mesmo. Eu intensifiquei esse estudo. Hoje eu acredito que eu já vi quase tudo quanto é conteúdo de futebol no YouTube, principalmente as categorias mais altas, assim, profissionais, né? A gente acaba não vendo muito intermediário, iniciante, mas já vi muito amador. Estou começando a estudar mais o futebol amador, que é lindo. O futebol amador é lindo. Cara, existe uma diferença muito grande de futebol profissional e futebol amador. Inclusive, eu creio que mais pra frente vai existir essas duas categorias com prestígio talvez igual. Porque o futebol amador, cara, ele é um futebol clássico, ele é um futebol onde a galera trabalha mais inteligência, mais marcação, posicionamento. Os ataques têm menos força, são mais colocados, entendeu? É um jogo mais tático. Eu acho linda a parte tática do futebol, porque o futebol ele se assemelha tanto a um xadrez que as pessoas nem imaginam. E eu sempre falo isso. O futebol ele é mais xadrez do que futebol. E a galera fala, pô, é mais xadrez. Você pensa, o cara deu uma bola ali, você deu essa bola ali, eu peguei, esse cara tá inseguro pra dar outra bola ali. Então a chance dele dar ali é menor, vamos posicionar pra outra bola. Sabe? São chaves principais do jogo. Tem que estar sempre antecipando. E no amador tem muito isso. Porque hoje no profissional já virou um jogo de muita força, onde os caras começam o jogo já pensando em peitada pra cima e Shark ataque de pé de cima pra baixo. Lá joga aquele míssil. Vamos lá, Shark o que? Shark ataque? O que me explica? Porque eu vou fazer mais ou menos um papel de casa, tá? Do pessoal que tá em casa. Sim. O que é isso? É uma forma de atacar? Me explica aí. A Shark Attack chama Ataque do Tubarão, por causa de um cara que chama Léo Tubarão, que é aqui do Rio de Janeiro. Ele é o gestor do campeonato do Jogo Contra. Hoje você vê a galera das antigas que fomenta o esporte, né? Legal. E ele inventou essa jogada. O apelido dele é Léo Tubarão. Ele inventou essa jogada. Ele pula com o pé pra cima, passa o pé por cima da rede e bate a bola de cima pra baixo. Com o pé. Ah, tá. Então acelera ela pro chão. Só cortar de mão, mas com a sola do pé. Pô, legal, tá vendo? Eu sempre não sabia qual era o nome, acho que é legal isso. Então repete aí, como é que é Shark? O Shark Attack é uma jogada onde o atleta joga o pé, ele lança o pé na direção da bola, na hora de atacar, essa bola tem que estar próxima à rede para ele conseguir executar esse ataque, e ele dá uma solada nela de cima para baixo, ele bate ela para baixo para outra quadra, numa velocidade bem rápida. Uma cortada que o cara dá no exatamente. Agora os caras já aprimoraram, já tem um outro agora, que é igual a bicicleta, né, que vira. Esse é o voo da águia, que vem do Anderson Águia. Então o Shark Attack vem do Léo Tubarão. E o Anderson Águia foi lá e patenteou o voo da águia, que é subir e bater com o peito do pé. Em vez do cara subir e bater com a sola, ele dá uma torcida no corpo e acha ela com o pé virado. Esse tem mais
tem mais pressão, mais potência, mas ele é mais arriscado, é uma jogada mais difícil de colocar. O Chacatanga é mais quando seguro. consegue fazer essa técnica, a galera vibra. E quando Vibra muito, é bonito demais, né? Tem um menino aí, até que ele postou um collab comigo um dia desse aí, o Fontinelli, dando um voo da águia aí. Aliás, já é até uma evolução do voo da águia, né? A galera já tem falado outros ataques, que já é uma espécie de bicicleta voadora mesmo, entendeu? Já mudou. Porque o voo da águia, você subia com o pé aqui, e na hora de bater na bola, você consegue dar uma torçãozinha, esbarra com o pé do pé para baixo, a bola pega força. Esse ataque que a galera tá fazendo agora, por exemplo, a galera salta com os dois pés, num movimento de mortal mesmo, e chuta de cima para baixo com muita força, cara. Assim, eu acredito que esse tipo de esporte ele deve atrair bastante atenção de muitos jovens, né? Principalmente jovens. E a minha pergunta seria, a questão de mulheres, também praticam também na mesma condição? Tem mulheres que já atuam, que já praticam o esporte? Tem sim, tem um nível bem alto já de futebol feminino. Tem uma menina aí, que é a Natália Gittler, por exemplo, que ela dá aula para homem aí. Joga uma barbaridade, ela é craque, ela é até aqui do Rio também, bem conhecida hoje. Tem a Vanessa Tabares, que é a parceira dela, que é muito craque. São mulheres que jogam sim, num nível impressionante. E elas são das antigas do jogo. E essas mulheres serviram de inspiração para muitas outras, que tem a Josi também, que é uma das melhores do mundo da história, a própria Bianca, que joga bastante futebol também. Né, gente, posso falar outros nomes aí, tem a Rai, a Lani, que são lá de Vitória e Vila Velha, que atualmente estão entre as melhores do mundo aí também. Lá em Juiz de Fora a gente tem a Mari Cipriano, a menina que é craque também, acredito muito no potencial dela. Essas meninas, elas estão jogando num nível bem legal de futebol. Porém, para a menina, por exemplo, que nunca chutou uma bola de futebol, é totalmente possível jogar o jogo. Inclusive, o método que eu criei, né, em todo esse estudo, ele é baseado na sabedoria do jogo, que é a pessoa jogar posicionada. A pessoa jogar o quê? Dentro das condições que ela consiga defender. É mais importante que a pessoa faça a defesa, por exemplo, em uma região da quadra, do que ela fique no meio da quadra, por exemplo. Então, pelo que você está dizendo, assim, eu estou entendendo o seguinte, pelo que você está dizendo, qualquer pessoa que talvez seja leiga, ela pode, se ela quiser fazer um esporte, até para querer, de repente, questão de saúde, querer aprender, independente do que for, ela pode fazer. Com toda certeza, exatamente isso. Legal, cara. Pode você tá me interessando agora. Olha, eu tô aqui, eu já fiquei interessado. Eu acho que isso é legal, cara. Não, a Mari, se eu não me engano, acho que era vôlei, não é isso? Que a Mari era do vôlei. Nunca jogou futebol. A Mari era do vôlei. E hoje, cara, coisa linda. Legal, que legal. O futebol é um esporte que ele é mais acessível do que parece. A pessoa, lógico, tem limitações que são fisiológicas que não tem jeito, né? Se a pessoa tem uma lesão muito grande, se ela tem algum tipo de problema assim, ela não vai ter como fugir disso, talvez ela não consiga. Mas se a pessoa, tem saúde, tá saudável, consegue correr, não precisa ser muito, dá para ela aprender a jogar um futebol. Só que aí vai depender muito da instrução que ela vai receber, por causa exatamente da informação que ela precisa para começar a jogar um jogo, entendeu? Agora o Cavalão perdeu um churrasco. A minha filha foi lá para ele dar aula para ela, a Belly. Eu falei, se conseguir, ela vai voltar. Ela tá pra voltar se você conseguir que ela jogue o futebol, não precisa ser fera, não. Pelo menos acertar a bola. Perdeu o churrasco, né? Tá voltando, tá? Eu ainda não perdi, não. Eu ainda não peguei a ideia, tá falando que não teve jeito essa aposta. Fala pra ele que o Israel nos mandou uma mensagem ontem falando que você vai voltar essa semana. Ele tá achando que já foi essa batalha. Então, pessoal, vou chamar mais um parceiro aqui, Chip Diesel, tá? Chip Diesel, e a gente volta com muito mais pra você. Fica aí, tá muito legal. Fala, gente, boa tarde, aqui é o Thiago da Chip Diesel. Mostrar um pouquinho aqui do nosso trabalho. Esse caminhão aqui é fumaçou. Caminhão tanque, né? Perigoso. Fumaçou debaixo do painel. Veio hoje aqui pra gente poder estar fazendo o chicote dele. Esse aqui deu falha no módulo GS, que é o módulo que faz a ligação das marchas, né? Fica aqui. Ele faz toda a ligação pneumática e eletrônica da caixa de marcha, das PLD. Deu problema, né? O cliente trouxe pra gente. Já tiramos o moto, tá na bancada para poder consertar. Chegou hoje aí também, pessoal da Super Gás Brás. Tá com problema, não chega a 5 volts. Tomada da pressão de turbo. Já identificamos aqui, batemos continuidade no chicote. O defeito é o módulo, vai ser arrancado agora. Trabalhamos com módulo, reparação, calibração, elétrica, eletrônica, tá? Fazemos kit performance com economia de combustível, tá? Trabalhamos com DT6 aqui, né? Fazendo edições de software, arquivo para modo de injeção eletrônica. Qualquer coisa, fala com a gente aí. Grande abraço. Chip Diesel
é a solução. É isso mesmo. Chip Diesel fica localizado ali na Washington Luiz, atrás do shopping da Outlet, muito fácil de você localizar, tá? Você que tem aí a sua frota de caminhão, que quer economizar no combustível, o pessoal da Chip Diesel, ele vai trazer essa economia para você na reprogramação de módulos, várias outras ferramentas que eles têm lá para atualizar você, ajudar você na sua frota, no seu caminhão. Então, faz contato lá com o Thiago no telefone 964-759630. Vou repetir, 964-759630. Fala com o Thiago, Chip Diesel é a solução. Vamos lá? Então, a gente está falando sobre essa questão que qualquer pessoa pode aprender. Hoje a gente fala muito sobre métodos, sobre a questão. Você ensina e você tem o seu método para a pessoa que quer aprender futebol? Cara, eu tenho esse método sim, entendeu? Já faz muitos anos que eu estudo o esporte, que eu estudo futebol, e esse método foi algo que Deus me entregou, com toda certeza, entendeu? Não foi um conhecimento que ele veio para mim, pronto, eu estudei, baseado nisso que eu vou transformar isso aqui, não. Foi algo que eu fui adquirindo com a experiência de trabalho, e também que as circunstâncias da minha vida foram me conduzindo as informações necessárias para me chegar no que eu cheguei hoje. Um exemplo, uma lesão na minha vida. Eu sempre fui um jogador de muita força, eu comecei a sentir muitas dores desde que eu comecei a dar aula, e isso hoje até me limita, eu tenho jogado por isso, eu estou com um probleminha no quadril, e isso se deve por quê? Por causa do uso demasiado da força, do mau uso do meu corpo, entendeu? Então eu tive que começar a me adaptar e me tornar mais inteligente do que forte, entendeu? E aí eu comecei a direcionar o meu estudo e a minha energia totalmente para isso. E nesses últimos anos, eu fui descobrindo que o futebol ele é para qualquer pessoa. Hoje, por exemplo, eu jogo muito limitado fisicamente, eu jogo num nível legal. Eu consigo jogar hoje com os caras que são craques, que são profissionais, eu não vou ganhar deles, por detalhes de força mesmo, por necessidade, mas eu consigo jogar com os caras apenas me posicionando. Então esse método que eu criei, ele é baseado naquilo que cada um é capaz, entendeu? Eu trabalho baseado na individualidade de cada atleta. E o conhecimento que eu levo, ele serve para aquele atleta que vai chegar na quadra, que nunca chutou a bola, que pode ser obeso e pesar 160 quilos, por exemplo, como ele serve para o atleta que já está chegando lá no nível A profissional e quer ser um dos melhores do país, entendeu? O que vai diferenciar nesse cara vai ser a intensidade técnica, a intensidade de força, o lugar que vai ser feito as levantadas, o que a gente vai buscar no jogo vai diferenciar. Agora a questão do cara se posicionar e estar nas bolas, isso aí o cara vai começar a aprender da mesma forma, tanto do meu primeiro aluno, como eu disse, obeso, 160 quilos, uma mulher que foi sedentária, para ela começar a ser participativa no jogo, eu vou passar para ela exatamente a parte técnica, a parte tática. Vou falar só, olha só, primeiro você tem que ter essa ideia na sua cabeça. Você se posiciona aqui, você se posiciona aqui, você se posiciona aqui. Nessa situação, é preferível você vir aqui. Ah, mas isso não aconteceu o que eu estou esperando. Tenha confiança numa próxima oportunidade, né? Pensa o que o cara vai fazer devido ao ataque dele. Eu sempre falo isso pra galera. Vai pensando, vai lendo, que na hora certa você vai fazer uma defesa. Quando você fizer aquela defesa, essa defesa ela gera um significado no jogo. E aí você vai buscando novas situações e consegue ser participativo. O que eu acho que é mais importante hoje, o atleta ele ser participativo na partida, o aluno ser participativo, às vezes faltando técnica, do que o aluno ele ter técnica e não conseguir ser participativo, que é difícil ser participativo no jogo. Então eu inverti o papel do que a maioria das pessoas que fomentam o esporte hoje como professor fazem. As pessoas ensinam a técnica e deixam o aluno na quadra. Muitas vezes é porque não tem esse conhecimento também sobre defesa, porque é um conhecimento escasso no esporte. Então quando eu solidifiquei esse conhecimento sobre defesa e tive essa certeza de que o jogo é baseado nessas posições, eu comecei a transbordar no Instagram. E foi assim que Deus abençoou, falou, ó, Deus assinou pra mim, ó, tá vendo? É isso mesmo. E aí a galera começou a acolher, abraçar, e a gente agora, de fato, tem um método sólido aí, e vai ver um trabalho legal em cima desse método agora aí pra frente. Esse é o cavalo de Cristo. Legal, isso aí. E aí, aproveitando, entrando um pouquinho, falando sobre essa questão hoje, no processo da missão e da evangelização no esporte. Como é que... Fala um pouquinho, pastor, aí, esse direcionamento dele aí, que eu acredito que tenha o seu tato aí, né? O Papai do Céu nos aproximou justamente... a gente vem do esporte, né, do futebol, e onde a gente esteve, a gente levou Jesus. Né? A gente levou porque a gente sabe que o que adianta ser um craque, ser um professor, ser famoso, mas morrer sem Jesus está perdido eternamente. E quando houve essa aproximação, né, com o Cavalão, né, e Deus abriu o coração dele, e aí a gente falou, Cavalão, abri a tua casa para ter culto lá, né? Aí meu genro foi muito ousado de falar com ele. E na mesma hora ele abriu. Ele abriu e
E a gente teve culto onde a gente pôde falar de Jesus até no próprio local de trabalho dele. E aí já teve atleta ali, né? O Jackson trouxe, ou foi o Kelso, já trouxe o teclado, outro violão. Pastor. Aí alunos já começaram a participar e ouvir o evangelho, né? E as pessoas se aproximando, né? Porque o Espírito Santo faz a pessoa ter uma sede por Deus, uma sede pelo evangelho, né? E o Cavalão está sendo discipulado, que a gente tem falado, né? Justamente ser para fazer, né? Ser para... A gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? E o que a gente passa a ter, a gente recebe isso do alto, recebe isso de Deus, né? Então, o local de trabalho do Cavalão é também um campo missionário, é também uma arena, né? Onde o Evangelho, né? O Senhor Jesus Cristo é anunciado ali. Porque o que adianta ganhar o mundo todo e causa dano à alma, né? Sim, legal. Então, um atleta de futebol também morre, não é isso? E a gente está sempre na fronteira. Então, a gente tem que ter assegurada a vida eterna. E a vida eterna é Jesus. Não é isso, Cavalão? É isso aí, pastorzão, é isso mesmo. Fala um pouquinho mais. É isso mesmo, pastorzão. A gente está sempre aí, né, com muito temor a Deus, né, compreendendo que nós somos limitados, né, e eu sempre falo isso, que por onde eu vou, eu procuro levar Jesus, eu procuro levar o Espírito avivificado na minha vida, a fim de testemunhar aquilo que de fato conduziu a minha vida para eu estar onde eu estou hoje. Não é que eu esteja em algum lugar, porque a honra e glória é toda de Deus, independente de aonde eu vou chegar e aonde eu estou, entendeu? Porque vai ser para a honra e glória de Deus. Como eu disse, até o método, até o que eu aprendi, foi Deus que liberou sobre a minha vida, sabe? É um privilégio de Deus. Então nada mais justo do que glorificar o nome de Deus. E o meu maior anseio, sem dúvida nenhuma, não é conquista, não é vitória sobre nada e ter Então, mais do que ninguém. Vou dar uma pimentinha aqui pro sol aqui, né? Sol. Eu vejo que, por exemplo, ser jovem, né? Um rapaz bonitão, né? Tá aí. É o Cavalão. É o Cavalão, né? E assim, acredito que ser jovem, estar nesse ambiente, né? E se manter com uma consciência ali, né? De você estar fazendo a proposta de levar o evangelho é um desafio, né? E assim, é uma renúncia, né? Cara dele. Diga aí, rapaz, cavalo de Cristo. A gente, assim, isso aí é uma coisa que eu sempre falo pra galera, que eu revelo isso aí, eu revelo isso assim. O maior medo da minha vida é ter conquistado talvez muito pro homem e no final das contas nada pra Deus, sabe? E isso é muito vivo na minha mente, porque eu fui um cara totalmente entregue ao mundo já no passado, entendeu? E depois que eu converti, a velha natureza, ela grita, ela anseia, né? Então, eu nesses ambientes, por exemplo, eu creio que Deus me preparou até mesmo para isso, porque eu tive uma vida, de noitada, eu tive uma vida de cantor, então isso, que essa dificuldade, ela já foi bem maior para mim. Daqui a pouquinho a gente vai te encerrar com você cantando. Vamos sim, mas isso já foi uma dificuldade muito maior para mim, sabe? Já foi uma dificuldade muito maior, apesar de que ela é viva, né? Mas ela já foi uma dificuldade que era impossível de eu resistir no passado, principalmente antes de eu conhecer Jesus. Mas isso eu sei o quanto isso destruiu a minha vida. Eu sei o preço que eu paguei nesses pecados que eu tinha na minha vida como se fossem normais. E depois que eu converti a Jesus, isso também é uma barreira para mim, né? Eu ainda estou sendo fortificado, ainda estou sendo construído, então eu tenho esse medo, sem dúvida nenhuma, mas eu creio que no poder do nome de Jesus a gente consegue, de fato, ser um templo santificado, entendeu? Que isso, na verdade, vai ser a prova de que Jesus vive na minha vida. Então eu faço muita questão de manter minha cabeça firme nesse sentido, para exatamente as pessoas verem que não é por uma questão de querer ser melhor, não, pelo contrário, é por amor a Jesus e por saber que o sacrifício de Jesus foi para que meu pecado fosse perdoado e que não tem como eu refletir mais a glória de Deus na minha vida se não for me tornando santo na presença de Jesus. E santificar é exatamente se separar. Então eu luto muito por isso, entendendo também que oro muito para Deus me guardar, mas não é mole não. O reino de Deus, as demais coisas ele acrescenta. Eu acho que a base de tudo é a família. E aí eu acredito que isso Deus ele vai colocando também uma pessoa com a mesma mentalidade, com a mesma capacidade para isso acontecer, né? Porque hoje o que a gente vai vendo, principalmente, eu digo isso na juventude, o jovem hoje ele tem muita facilidade com muitas coisas. E aí a gente vai vendo que, por exemplo, um jovem com esse tipo de fala, com as experiências daquilo que você já vivenciou, mostrando que você pode ser ali uma pessoa íntegra,
que é voltada para a família, que é voltada para os conceitos, princípios voltados do bem maior, né? Eu acredito que todo mundo que vai ouvir a gente, está ouvindo depois, independente de ser cristão, se não é da igreja ou não, é do bem, porque as pessoas do bem, elas querem o bem. Eu acho que isso é humano, né? Essa humanidade que o Senhor Jesus trouxe para a gente de querer fazer o bem. Eu acho, e isso é importante. Mas eu queria falar um pouquinho, você relacionado à música. Como é que é essa questão da música? Você, hoje, ministerialmente, você usa a música como um projeto de evangelização, é isso? Então, isso é recente na minha vida, é uma bênção que veio para minha vida por meio da permissão do pastorzão. O pastorzão convidou um dia para tocar lá no culto, e eu participei de uma outra igreja durante 2 anos, eu até tinha esse anseio, mas até então eu não tinha conseguido acessar o ministério de louvor, aquela dificuldade que muita igreja tem, porque você chegar no altar, então eu também não consegui ingressar como eles gostariam, e eu acabei me afastando, né? E nesse retorno meu, eu tenho uma paixão muito grande pela música, porque é um negócio que eu toco desde violão, desde meus 6 anos de idade. Meu avô é músico, tocou moda de viola, teve trio sertanejo, então isso faz parte da minha vida. Eu tenho um amor muito grande pela música. Entendeu? E quando o pastor me fez esse convite, isso foi, na verdade, até um braço muito forte de Deus me pegando e me puxando, porque isso me deu mais ainda esse sentimento de, cara, eu sou um adorador de Deus agora, sabe? Sim. Esse sentimento, ele traz uma responsabilidade muito grande, e eu acho que só o cristão entende o que é essa situação de, cara, peraí, não é mais sobre mim. A minha vida não é mais sobre mim, não é mesmo, porque hoje eu testemunho mesmo. Então hoje eu chego em lugares, as pessoas falam, pô, você louva, você faz ministração de louvor? Eu já faço assim, faço, né? Já boto a mão assim na cabeça e falo, Jesus amado, dá força, sabe? Porque eu falo assim, eu tô falando aqui pra galera que tá assistindo, que eu não creio que tem forma de Deus usar melhor a vida do ser humano do que ele consciente do que ele vive no presente. E eu levo isso muito pro pastorzão, levo isso pra galera, que eu tô num processo de fato de cura, sabe? Sim. Eu não sou aquele cara, eu não quero pagar de perfeitão pra ninguém, pelo contrário. O que eu tento levar é assim, cara, eu tô lutando e eu sei que eu só vou ser vitorioso nele. As outras coisas serão acrescentadas, eu tenho que encontrar nele. É a palavra de Deus que tem que germinar no meu coração cada vez mais para vir dar fruto. É a busca de oração diária ali, que não é fácil. Sim. Entendeu? Essa história de que eu oro todo dia, eu duvido. Quando o cara fala assim, você ora todo dia, eu duvido, irmão. Eu oro todo dia para dormir, eu duvido, irmão. Porque eu tô dentro da igreja, eu faço de tudo para todo dia, eu não tem dia que eu não consigo. Como é que o cara ora todo dia, né? Então as coisas são muito assim. E de fato, essa oração todo dia é o fogo, né? É o que é necessário para vencer. Porque se não tiver forte, se não tiver frequentando, não tiver comunhão com os irmãos, você vê que de fato ali começa algo conspirar contra, a carne começa a gritar e você começa a pedir ajuda de novo. E aí vem Jesus e faz aquilo que só ele pode fazer. Né? Para a gente já ir um pouquinho já pro final ali, queria que vocês deixassem aí, né? Começando aqui com o pastor Emanuel, que deixasse aí uma mensagem ali para as pessoas que vão estar assistindo a gente depois, que a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre o esporte, a gente está falando sobre Deus, e a gente está falando, na verdade, sobre vida, né? Que a gente pode deixar essa mensagem de vida para essas pessoas que vão estar assistindo a gente, que talvez está tão com a ausência de vida para baixo. Aquela câmera ali de vocês. Lembrando um chamado do Senhor Jesus Cristo há 2000 anos, mas é muito, muito atual. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a gente sabe que este mundo, um mundo de muitas oscilações, um mundo que jaz no maligno, um mundo de muitos problemas, e muitas das vezes a gente se sente cansado ou sobrecarregado na alma. Venha Jesus e você vai encontrar descanso. Você vai encontrar a paz que só Jesus Cristo pode te dar. Receba Jesus no teu coração. Chame por ele. Tá? Um beijão no teu coração. Amém. Amém. Aproveitando aqui para o nosso amigão aqui, vai estar fazendo aquilo, deixando essa mensagem para as pessoas, para os jovens aí. Se quiser também terminar com uma canção, fica à vontade aí. Deixe o seu agradecimento. Se o pessoal quiser fazer teu contato, achar você, deixe o seu Instagram, manda um beijo para quem você quiser e fala aí. É isso aí, quero te agradecer, Julião, pela oportunidade, agradecer o pastorzão pelo convite aí, por tudo que ele faz pela minha vida, né, agradecer a Deus também, né, que sem dúvida nenhuma isso é plano dele, e dizer para todas as pessoas que às vezes a gente está naquela situação de faltando esperança, sabe, parece que nada vai dar certo, parece que nada vai andar como
a gente gostaria, né? E o maior ensinamento que eu recebi no meu coração, que veio de Jesus após a minha conversão, foi quando Jesus falou para mim que vale mais os planos dele para minha vida, os sonhos dele para minha vida, do que meus próprios sonhos. Então, toda angústia, todo sofrimento vem da nossa necessidade de viver aquilo que nós planejamos, quando na verdade nós não temos controle de nada, né? A gente não detém nada nessa vida, tudo vem dele. Então o sonho que ele tem para sua vida, aquilo que Deus planejou para você, sem dúvida não é muito melhor que aquilo que você está planejando nesse momento. Então é orar todos os dias e pedir para Deus para dar revelação daquilo que ele planejou, para que você venha cumprir aquilo que ele te chamou para fazer, porque o chamado é dele e a honra e a glória é sempre dele. Amém. Aí. Pessoal, a gente vai terminar esse podcast hoje diferente, louvando, adorando ao Senhor, tá? Com o nosso amado aqui, adorador. Mas eu quero lembrar que toda quarta-feira, tá bom? Nós estamos aqui às 18h30 com esse podcast. Você pode assistir o reprise desse podcast também lá na TV Metropolitana. É só baixar o aplicativo lá, TV Metropolitana Rio. Você consegue assistir esse podcast novamente aí. Eu tenho certeza que foi muito edificante para nossas vidas aí, tá bom? Vamos lá? Vamos? Então vamos, então. Vocês vão comigo, né? Vamos lá. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no seu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Aleluia. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. Cavalo de Cristo. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e amor. Muito bom. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, obrigadão. Valeu. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.